Fala galera, meu nome é Lucas. Se você ainda não me conhece, pesquisa no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no meu blog como Engenheiros Empreendedores que você vai ficar sabendo um pouquinho mais do que eu falo. O vídeo de hoje é sobre choque elétrico e esse tema foi sugerido por meu amigo Nicolas de Senai. Coloca uma fotinha aqui do tempo de Senai pra gente. E eu nem sei por que eu peço para colocar uma foto aqui, se sou eu mesmo que vou colocar. Mas enfim, grande abraço, Nicolas. Obrigado pela participação lá na página do Instagram. E é o seguinte, antes de começar esse vídeo, corre lá no YouTube, se inscreve no meu canal e primeiramente, solta a vinheta. Bom galera, eu trouxe vocês aqui para a tela do meu computador agora porque eu quero mostrar esse gráfico aqui para vocês e fazer alguns comentários importantes que vocês precisam saber. Mas antes de comentar exatamente sobre esse gráfico, vamos comentar sobre a origem do choque elétrico. O que acontece? Quando você toma um choque elétrico é porque uma corrente elétrica percorreu o seu corpo. E para uma corrente elétrica percorrer o seu corpo, você precisa estar submetido a uma diferença de potencial, ou seja, precisa de que alguma força externa faça com que essa corrente circule por o seu corpo. E quando isso acontece? Quando você encosta num fio decapado e você está com o pé no chão, porque daí tem uma diferença de potencial entre onde sua mão está encostando e seu pé no chão, o solo no caso, ou se você estiver encostando num fio decapado e também estiver encostando a outra mão num objeto metálico, ou se você simplesmente encostar suas mãos em dois pontos, ou seja, em dois fios diferentes que têm potenciais diferentes. E aí você vai acabar tomando um choque elétrico. Mas Lucas, você falou que o choque elétrico é a passagem de corrente pelo corpo humano. É mesmo. Mas por que no 220 a gente sente que o tranco é mais forte? Simples. O corpo humano, ele possui uma resistência elétrica natural. Essa resistência elétrica, ela varia de pessoa para pessoa, de pele para pele e também das condições em que essa pessoa se apresenta. Por exemplo, se ela estiver molhada, muito provavelmente, melhor, muito provavelmente não, com certeza a resistência elétrica do corpo dela vai ser mais baixa. E o que acontece? Se você pegar experimentalmente, estudar um pouquinho mais sobre eletricidade, você vai ver que com o incremento de tensão, ou seja, aumentando a tensão num corpo resistivo, você também vai ter uma passagem de corrente elétrica maior. E por isso que você sente que o choque elétrico no 220 é muito mais forte, ou é mais forte que no 127 volts. Basicamente, é isso que acontece. Agora, o que eu quero deixar bem claro é que o que dá o choque elétrico realmente é a corrente elétrica e não necessariamente a tensão. A tensão é a causa e o que dá o choque elétrico, que é a corrente elétrica, é a consequência, é aquilo que você sente no seu corpo. O Nicolas também pediu para comentar que muita gente fala que no 127 volts, se você tomar um choque e colocar a mão lá no fio propriamente dito, encostar lá no fio, o fio vai te segurar, a corrente elétrica, a energia vai te segurar, e no 220 se você encostar ela vai te jogar longe. Já falei que isso não depende necessariamente da tensão. A tensão elétrica é a causa do choque? É a causa do choque. Mas o que vai determinar isso é a corrente elétrica que vai percorrer no seu corpo. Então vamos aqui para esse gráfico aqui que eu procurei aqui na internet, que até o Nicolas enviou para mim esse gráfico, e eu vou mostrar algumas informações para vocês. Tá vendo que a gente tem uma parte desse gráfico em azul, outra parte em verde, outra parte em amarelo e outra parte em vermelha, e cada uma com designação diferente. E no eixo Y aqui desse gráfico, a gente tem o tempo, e no eixo X a gente tem a corrente, certo? O que ele fala? O que esse gráfico fala aqui? O que esse site, essa referência que eu peguei para vocês fala? Quando você está numa média aí de mais ou menos 100 a 500 microamperes, e o tempo de 10 milissegundos a 10 segundos, você não tem nenhum efeito perceptível do choque elétrico. Se você for para essa área AC2, onde ela varia de 500 miliamperes ou 500 microamperes até 500 miliamperes, você pode ter efeitos perceptíveis, mas sem reação muscular. Perceba que o gráfico está falando em relação a tempo e a corrente, nada em relação à tensão. A gente sabe que a tensão é a causa do choque elétrico, mas a consequência é a corrente. AC3, contração muscular com efeitos reversíveis, que está ali mais ou menos acima de 500 miliamperes, dependendo da quantidade de tempo que você fica exposto a esse choque elétrico. Aí já no AC4, que é onde os problemas maiores acontecem, que é quando caiu o negócio de gravar ali, que é quando você tem
mais de 500 mA, 1, 2, 5 amperes, grandes quantidades de corrente e principalmente o tempo que você fica exposto àquela corrente. Ó, se você vir aqui nesse AC4.1, ele fala que você tem até 5% de probabilidade de fibrilação ventricular. Se você for no AC4.2, 5 a 50% de probabilidade de fibrilação ventricular. E acima disso, 50% de probabilidade de fibrilação ventricular. É difícil de falar essa palavra. Mas geralmente quando você toma um choque elétrico que causa grandes danos para você, para o seu corpo, é quando você toma choque responsáveis por grandes quantidades de corrente, de 1, 2, 5 e até muitos amperes. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que o choque elétrico, a causa do choque elétrico é a tensão elétrica, mas a consequência, aquilo que passa pelo seu corpo e você sente, é a corrente elétrica. E a corrente elétrica, se você observar esse gráfico aqui em relação ao tempo, pode variar o que vai acontecer realmente com o seu corpo. Então eu separei algumas dicas importantes para você não ficar exposto a esses riscos à toa. Vou entrar aqui porque eu anotei e fica mais fácil de eu falar para vocês. Então é o seguinte, o primeiro é usar dispositivo de proteção contra a fuga de corrente. Fuga de corrente é propriamente o choque elétrico. Por exemplo, quando você quer alimentar uma carga, tudo bem, o equipamento que está lá protegendo, ele vai perceber que a corrente que está entrando pela carga é a mesma que está saindo e ele vai fazer lá uma soma e ele vai verificar que é a mesma corrente, portanto não tem fuga de corrente, portanto a pessoa não está tomando choque elétrico. Normalmente, por norma, a gente diz que até 30 mA o corpo humano consegue suportar tranquilamente, se ele tiver, lógico, com a pele seca, se ele não tiver em outras condições, mas ele consegue suportar sem nenhum efeito perceptível, sem ser prejudicado. Então, normalmente esses dispositivos, eles costumam detectar correntes, fugas de corrente, né, acima de 30 mA. E aí, quais são esses equipamentos? São o IDR ou o DDR. Não vou comentar sobre esses equipamentos, mas só quero que você saiba que se tiver eles na sua instalação elétrica, você está protegido contra choque elétrico muito possivelmente. Ah, mas o disjuntor, Lucas, o disjuntor não protege contra fuga de corrente, contra choque elétrico? Não, essa não é a responsabilidade do disjuntor. Pode ser que numa ocasião ele até proteja caso aconteça uma sobrecorrente ou um curto-circuito, e aí, por consequência, se estiver tomando choque e acontecer isso, o disjuntor vai acabar desarmando e te protegendo, mas não é a responsabilidade dele proteger contra choque elétrico. Outras coisas muito importantes que você precisa evitar. Não tirar equipamentos da tomada puxando pelo cabo. Teve uma vez quando eu era criança que eu fui tirar o videogame da tomada e puxei pelo cabo. Nossa, mano, nunca me esqueço. Aquele acho que é o único choque que eu não esqueço na minha vida toda. Já trabalhei como eletricista, já tomei choque, mas aquele choque foi pesado, mano. Tirei, nossa, doeu. Não tirar equipamentos da tomada puxando pelo cabo. Não tirar equipamentos de alta potência da tomada sem antes desligar. Antes de entrar no período de férias, eu estava com o equipamento na tomada e esse equipamento ele tinha uma grande potência, consumia até uma certa boa quantidade de corrente. Aí o que acontece? Ele não tinha nenhuma fonte, ele era ligado direto na tomada e aí eu liguei, era um aquecedor, eu liguei na tomada e na hora que eu fui desligar, em vez de eu desligar o equipamento primeiro e depois tirar da tomada, eu fui desligar normal. E aí fez aquela fumaça como se fosse pegar fogo. Aí eu tomei 2 segundos de coragem e puxei logo da tomada. Só que acabou estragando minha tomada, né? Não tomei choque elétrico, mas é uma coisa que você tem que evitar fazer. Outra coisa, não colocar e tirar equipamentos com o pé descalço do chão, porque eu já falei, você pode encostar lá no fio e aí vai ter uma diferença de potencial do fio com o seu pé no chão e aí você vai acabar tomando choque elétrico. Outra coisa muito importante, e talvez a mais importante de todas, é não bancar o eletricista formado por Google e YouTube. Muita gente acha que vendo um vídeo como esse aqui, que é sobre uma informação e não para você fazer algo, acha que já sabe tudo sobre eletricidade, que sabe trocar a lâmpada, que sabe colocar outro disjuntor, que sabe mexer numa fiação que está energizada, e isso não é verdade. E outra coisa que eu não anotei aqui, mas que também é muito importante, e que todo eletricista faz quando ele vai se tornar um eletricista profissional, que vai passar por uma empresa que é responsável por ele, é treinamentos sobre salvamento de vidas, aqueles que você aprende a fazer
Como que é o nome daquilo? Esqueci agora. Mas que você fica apertando o coração da pessoa para tentar reanimar ela. Então, é muito bom você fazer esse tipo de curso, porque isso vai te ajudar em ocasiões que isso possa acontecer. Recentemente eu vi um vídeo aqui no Facebook, que não era sobre relacionado ao choque elétrico, mas era de um rapaz que estava assim engasgando num restaurante. E o mais engraçado daquele vídeo é que ele conseguiu manter uma tranquilidade enorme, e as pessoas que estavam em volta dele também manteram uma tranquilidade enorme. Era em outro país, não sei onde era. Mas assim, eu achei estranho porque ele ficou muito tempo sem respirar, pedindo ajuda e ninguém ficava desesperado ou ninguém sabia o que fazer. Até que foi chamado o chefe do restaurante, parece, e ele fez a manobra lá, que eu também não sei o nome da manobra, em que você desobstrui o que está na garganta na pessoa, que está ocasionando a falta de respiração da pessoa, e aí ele conseguiu salvar aquela vida. Então, se você for treinado, você pode salvar vidas, e muito provavelmente isso pode acontecer com você um dia, e aí você já está treinado e já sabe o que fazer e como reagir em ocasiões como essa. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje sobre choque elétrico. Obrigado, Nicolas, aí pela indicação do tema. E basicamente é isso. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, seguir nossa página no Facebook, no Instagram e também no blog. E deixar aquele seu comentário tirando alguma dúvida aqui, se restou alguma dúvida para você. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima.